Então, bem-vindos à Zuc TV, eu sou Jean Paulo e esse é um podcast experimental que eu estou fazendo. A ideia é eu estar tentando fazer um podcast aí cheio de edição, mas tudo sozinho, tá? Então, eu estou criando todo esse esquema. Depois eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês dos bastidores. Vou fazer várias edições, interações aqui, tudo sozinho. Enfim, vamos ver como é que funciona essa parada, né? Então, sem corte, sem nada. Então, quem tiver aqui no Instagram e quiser... Vou dar até um zoom aqui, porque no Instagram, pronto. Quem tiver no Instagram, vai lá no YouTube, que lá vai ter muito mais recurso, vai ter coisa muito mais legal, o som tá melhor, enfim. Alguma parte multimídia aqui vai estar só no YouTube, então corram lá pro YouTube, tá? Então, vou passar primeiro só uma pequena vinheta e depois a gente começa. Hoje eu vou falar da câmera perfeita. Então, vamos lá para a vinheta. Existem 3 pilares que levam qualquer ser humano comum a sair de qualquer lugar e atingir o sucesso absoluto, não importa o quão longe seja. E esses pilares são técnicas, vendas e desenvolvimento pessoal. E aqui nessa série eu vou te falar detalhadamente de cada um deles, pois quando colocamos o máximo de nossa energia no ponto certo e com a ajuda de um treinador, nada nesse mundo pode nos parar. Então é isso aí, só lembrando assim, né? Tudo aqui é altamente experimental. Tem uma mesa de corte aqui onde eu fico fazendo essas interações, tem um iPad aqui, vou jogar a imagem aqui do iPad para vocês, enfim. Vamos ver como é que funciona, é a primeira vez que estou fazendo. E escolhi esse tema, um tema que eu gosto demais, sobre câmeras. Sou completamente aficionado por equipamentos, né? Tem muitos fotógrafos que gostam muito, tem uns que estão aí na profissão realmente só para ganhar dinheiro, mas tem uns que amam de verdade a ideia dos equipamentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa câmera perfeita. Eu sempre fui um grande, como é que se diz... um grande pensador, né? Meu sonho era que alguma dessas empresas me contratasse para eu dar ideias para eles de como fazer câmera. Eu até fico pensando, será como é que esses caras, que essas grandes empresas fazem câmera? Será que eles têm algum auxílio de algum fotógrafo que de fato trabalhe, né? Porque eu sempre botei muito defeito em todas as câmeras que eu tenho. Acho que sempre tem um ponto de melhoria. Na verdade, assim, nunca vai ter a perfeita, né? Porque quando a gente tiver a perfeita, a gente vai querer mais um pouquinho, né? Igual na vida. Às vezes a gente consegue, tipo assim, nosso sonho é conquistar um certo patamar e quando a gente chega lá, é natural a gente querer um pouco mais e por isso que, sim, a vida cada vez evolui mais. Mas voltando ao tema. Mas eu acho que a maioria dos caras que trabalham, tipo Sony, Nikon, enfim, eles podem até ter fotógrafos que sugiram alguma coisa para eles, mas não sei se esses caras trabalham aí na prática, ou então, enfim, ou então eles não têm muita imaginação, porque minha imaginação é maravilhosa, tá? E eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer essa série, são 3 episódios, tá? Então eu dividi na parte 1, 2 e 3, essa é a parte 1, e eu vou falar de 3 câmeras perfeitas, as 3 câmeras que eu queria que existisse, tá? Lógico que nenhuma delas existe, mas hoje eu vou falar da mais improvável de existir. No segundo episódio eu vou falar aí de uma que muito provavelmente pode acontecer, e de uma que está muito próximo de acontecer, que inclusive foi lançada agora tem um mês e quase vinha a câmera perfeita, tá? Então vou falar dessas 3. Então essa primeira câmera perfeita nos meus sonhos é uma câmera que eu começo a pensar nela, sei lá, acho que bem uns 15 anos, sem dúvida. Eu sonho com essa câmera, algum dia eu vou ter uma, mas lógico que ela tá longe da perfeição, dessa imaginação louca que eu penso para ela, né? Mas eu vivo sonhando com ela, às vezes eu vivo pegando fotinhas assim e vendo, eita, se essa câmera fosse assim, assado. Então vou dizer assim, tudo que realmente eu queria ter nessa câmera e vocês vão gostar um pouco, tá? Então vou mostrar aqui algumas imagens dela pra gente entender um pouquinho melhor. Então assim, que câmera é essa? Primeiro, eu sou muito apaixonado pela história da fotografia, tá? Eu comecei a fotografia acho que tem 18 anos e já comecei direto no digital, tá? Então, em 2002 eu comprei minha primeira câmera digital, uma câmerazinha bem, algum dia também vou mostrar ela aqui, fazer um vídeo assim bem mais saudoso aí, mostrando um pouquinho sobre essa câmera. Ela é muito legal e eu já comecei direto no digital, tá? Mas, enquanto mais eu fui me apaixonando por fotografia, mas eu fui começando a estudar a história da fotografia e lógico que não tem como a gente não se apaixonar pelo filme, né? Por toda aquela origem. Eu acho que é muito legal a gente estudar a história da fotografia, a gente vive de fotografia, né? Quem é fotógrafo, e é legal a gente saber as nossas origens, de onde tudo isso nasceu, porque fotografia sempre foi uma coisa assim muito mágica, impressionante assim, a gente pensar sobre fotografia, porque
sei lá, eu imagino assim, quando inventaram lá a fotografia, sei lá, 200 anos atrás, como as pessoas devem ter se encantado com essa coisa que eu fotografo e fica eternizado para sempre. Hoje parece muito banal, mas, minha gente, é uma coisa muito mágica. A gente consegue captar simplesmente a vida, né, e deixar parada ali. Inclusive, tem histórias, né, que dizem que sei lá no passado, as pessoas não tinham, lógico, muito costume de fotografia, tinha gente que tinha medo de ser fotografada, como se ele fosse roubar a alma, né? A pessoa pensava que a alma ficava presa ali. Hoje, lógico que pra gente é muito banal, mas é sempre bom a gente estar lembrando, assim, dessas origens, dessas coisas, porque a gente começa, assim, a dar até mais valor pra coisa, né? Hoje, fotografia é tão natural, é tão, digamos, banal mesmo, que, sei lá, a gente tira tanta foto, as pessoas nascem tirando foto. Antigamente era muito diferente, e é legal, assim, a gente pensar nessa origem, pensar de onde foi que tudo isso veio, né? Então, assim, quem não estudou História da Fotografia ainda, estuda História da Fotografia, que é muito legal, e com esse olhar, assim, bem mais encantador, realmente a gente fica encantado. Então, assim, fotografia analógica, para mim, ela é maravilhosa, e algum dia, sem dúvida, eu vou ter um estúdio gigantesco um laboratório, é um grande sonho de eu ter um laboratório analógico, só para eu brincar ali da magia ali. A gente sente realmente uma magia, porque você fotografar e colocar ali nos químicos, esperar aquela imagenzinha surgindo, cara, deve ser muito legal, né? Eu já fiz isso uma vez na vida, lá no iniciozinho, eu tive a oportunidade de dar num laboratório, e é um grande sonho, e algum dia vocês vão ver isso por aqui. No dia que eu tiver, eu vou mostrar para vocês. Mas assim, voltando lá, então sou muito apaixonado por fotografia analógica, embora eu acho que eu só fotografei um filme até hoje em minha vida. E assim, quem gosta de fotografia analógica não tem como não gostar da câmera mais icônica de todos os tempos, inclusive uma das câmeras mais caras que existe ainda hoje, né? Que é a câmera Leica, né? Então, assim, acho que quem já estudou história da fotografia deve conhecer a Leica. A Leica foi a primeira grande câmera que surgiu no mundo, e hoje ela é mais que uma câmera, ela é um objeto, assim, de desejo de quase todo mundo que estuda sobre isso, né? Tipo assim, a Ferrari das câmeras, não que ela seja a câmera mais rápida, de melhor qualidade, não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com status, com simbolismo que essa câmera tem, que é absurdo, né? Então, quando eu comecei a estudar lá atrás, uns 15 anos atrás, sobre Leica, terminei comprando uma chamada Leica M3, e esse foi o primeiro filme que eu fotografei na vida, primeiro e único. Depois eu vendi ela. Hoje eu morro de arrependido por ter vendido essa câmera. Na época, 15 anos atrás, eu comprei por na faixa de R$1.000. Hoje, para vocês terem uma ideia, essa câmera custa 8 a 10 mil reais, tranquilo. Uma câmera de 1950, tá? Então, assim, enquanto outras câmeras de filme aí, o povo tá jogando no mato aí por R$200, ou até doando uma Leica M3, principalmente, que é a Leica mais icônica de todas. Tá custando aí seus 8 a 10 mil reais, dependendo do estado. Se estiver em perfeito estado, custa até mais, tá? Então, realmente uma peça para colecionador. Mas aí a Leica é uma empresa assim que ela vai na contramão de muita gente, de muitas outras empresas, e ela continua criando a sua câmerazinha de filme, né? Então, ela atualizou, já teve várias. A Leica teve a Leica M3, aí teve uns 4, 5, 6, 7. Se eu não me engano, na Leica 7, M7, ela virou digital. Então a M8, se eu não me engano, já é digital, a 9 digital, e a 10 também já é digital, tá? Mas aí a Leica foi e pegou e refez essa câmera mais clássica de todos, que é a M3, tá? Então ela refez e colocou o nome dela de MP, tá? Então, inclusive, quem tá vendo aqui no Instagram, tá vendo aí a fotinha dela. Vou já mostrar aqui a foto dela para vocês. Essa aqui é a Leica MP, né? Ela é nova, tá? Mas ela tem quase a mesma essência aí da Leica M3. A M3 seria essa aqui, tá? Então eles pegaram mais ou menos o mesmo design, o mesmo tudo, assim, não mudou quase nada, e refizeram essa câmera. Pra vocês terem uma ideia, essa câmera hoje ela custa, vamos ver aqui na BH. Hoje é uma câmera aí que está custando nova, né? $5.295, que dá o quê? Vamos ver aqui uma conta rápida aqui, $5.300, R$28 mil sem imposto, com imposto 100%, então
sei lá, R$55.000. Opa! R$55.000 o preço dessa câmerazinha. Algum dia, sem dúvida alguma, vou ter uma dela. E então, assim, a Leica refez essa câmera com todo esse estilo lá da M3, né? Que a gente chama agora de MP. E ele é uma câmera completamente mecânica, né? Hoje em dia é uma câmera completamente mecânica. Vou botar ela aqui embaixo no cantinho. Só um segundo. Vou deixar ela aqui no cantinho embaixo. Vamos lá. Como eu disse, aqui um podcast experimental, tudo em tempo real. Cheio de manobras aqui, tá? Então, assim, Leica MP, ela é uma câmera completamente mecânica, tá? Ela precisa de um fotômetro. Essa bolinha que tem aqui embaixo, pertinho da lente, ela é uma bateriazinha só para o fotômetro, tá? Mas se não tiver essa bateria, ela funciona normalmente sem essa bateria aí, porque ela é completamente mecânica, ela só precisa de bateria para ligar o fotômetro. Então, assim, ela é muito incrível essa câmera. Ela diz assim, que é o máximo da perfeição mecânica, tá nessa câmera, né? Todas as engrenagens, que é absolutamente perfeito, enfim, é um sonho realmente. Então, assim, qual seria a minha câmera perfeita? Lógico que ela é a câmera perfeita? Não, eu queria um pouquinho mais, tá? Então, eu queria uma Leica, assim, o corpo da Leica sem mudar absolutamente nada, só que minha imaginação é muito livre e eu penso milhares de coisas. E todas as ideias que eu coloquei, que eu vou falar aqui para vocês, que eu coloquei na minha câmera dos sonhos, foi ideias que eu já vi alguma câmera fazer, tá? Então, tipo assim, eu tenho absoluta certeza que seria possível alguém fazer essa câmera, ou seja, né, é uma imaginação muito fértil minha, mas seria possível porque eu já vi em algum local, eu tive ideias, então aqui eu vou pegar minhas fontes, minhas variações, para dizer como foi que eu imaginei essa câmera, tá? Então, a primeira coisa, eu queria uma câmera de filme, lógico, né? Porque para a gente trabalhar com essa magia aí da fotografia analógica, porque sem dúvida é incrível, seria assim, na parte mais... Lógico que não estou falando muito para trabalhar, tá? Porque para trabalhar, realmente o analógico, enfim, né? Não dá mais por conta do volume de foto que a gente faz hoje em dia. Mas é uma câmera assim, para a gente ter prazer de fotografar, porque, sei lá, para quem gosta mesmo, é um prazer o ato de tirar foto e não só a fotografia em si, né? Então, assim, eu sempre fui um profissional de fotografia, sempre vivo de fotografia há 18 anos, mas eu sempre amei muito fotografar, né? Tem muitas pessoas que só fazem fotos por fazer, para ganhar dinheiro e tal, nada contra, tá? É legal também, mas eu acho que quando a gente se entrega assim ao amor à profissão, a gente consegue até ganhar mais dinheiro, tá? Porque a gente vai fazer assim muito mais bem feito, a gente vai fazer com outra ideia, tá? Então sempre eu acredito que a gente tem que amar muito a parada e também tem que, lógico, que dar um jeito de ganhar dinheiro. Mas assim, eu queria essa câmera para eu brincar, tá? Seria para mim nas horas vagas aí, enfim, fotografar com ela. E eu queria a ideia do filme. Uma vez eu vi uma explicação sobre um cara que falava assim, que a magia da fotografia estava acabando, né? Com o digital. Acabando não, na verdade está mudando, mas para quem viveu naquela época e entende fotografia daquela forma, realmente está acabando, né? Para quem nasce agora, pensa que é só isso mesmo, mas sem dúvida desvaloriza muito o processo. Então, qual foi a ideia dele? Ele disse assim, cara, uma coisa é certa, tudo que tem demais fica desvalorizado, né? Fica um pouco mais banal. Por exemplo, o diamante ele é raro ou ele é muito caro, não é só porque ele é tão bonito assim. Ele é bonito, tudo bem, mas é porque ele é muito raro, talvez a pedra mais rara que existe, por isso que ele é muito caro, tá? Então, enquanto mais uma coisa, ela é, vamos supor, rara, mais ela é valiosa. A prova é que, por exemplo, se a gente pega a imitação de diamante, aquelas pedrinhas falsas, é bonito do mesmo jeito. Mas por que a gente não dá tanto valor? Porque ali qualquer um pode ter, tá? Então, nesse qualquer um pode ter, a coisa desvaloriza. E isso é uma analogia que eu faço para qualquer tipo de coisa, inclusive para o seu trabalho, tá? Então, a gente pode jogar isso aqui perfeitamente. É uma forma de valorizar muito o nosso trabalho. Enquanto mais raro ele for, enquanto mais único, enquanto mais for diferente, mais esse valor tá lá em cima, tá? Então, vocês entendam que o valor de uma coisa, ele não nasce do nada. Ele nasce, uma das coisas que faz, né,
tem várias outras, mas uma das coisas que faz esse valor subir seria essa raridade, tá? Enquanto mais único, mais raro, mais o valor é alto, tá? De qualquer coisa. Então, deixa eu voltar aqui no ponto. Então, minha gente, ó, isso aqui é completamente improviso, tá? Não tem nada de script, como eu disse. É um teste desse podcast. Então, de vez em quando eu vou me esquecer do que eu estava falando, porque eu abro parênteses, mas a gente espera um pouquinho e volta e eu pego o fio da meada de novo, né? Então, deixa eu tentar voltar aqui. Deixa eu ver o que eu estava falando. Eu estava falando lá da Leica, né? Esqueci completamente como foi que eu fiz isso, mas vou emendar outro assunto. Então, assim, volta na história da Leica que, sim, inclusive, só um outro parênteses, né? Um dos motivos da Leica ser tão cara hoje em dia é por conta justamente dessa raridade, né? Por exemplo, essa câmera que eu mostrei para vocês, ela custa $5.000, porque primeiro ela é feita manualmente, né? Então isso já, né, ela não tem uma produção em fábrica, uma produção em série, quer dizer. Então isso já aumenta demais o preço dela e ela é um objeto de desejo e ela é muito rara, né? Então virou um símbolo de status, tá? Então isso é uma dica aí também para quem quiser tentar valorizar seu trabalho e colocar um pouquinho esses elementos, esses argumentos. Deixa eu tentar me lembrar da história onde eu estava. Cara, que pena. Sim, tá aqui. Então, daqui a pouco, não lembrei, tá? Mas vou passar para outro assunto aqui, porque não dá para ficar parado. Então, assim, eu comecei a pensar nessa câmera perfeita. Ah, sim, lembrei. Tá bom, que bom. Uma das coisas, tava falando da banalidade da fotografia, tá? Que lá no passado era um pouco diferente. Lá no passado, quando a gente fazia a foto digital, ou a foto analógica, existia um sentimento um pouquinho diferente do sentimento que existe hoje em dia, tá? Que era o seguinte, quando eu fazia aquela foto, digamos, eu estava na minha viagem, e isso eu acho muito legal. Eu estava lá na minha viagem, por exemplo, um momento muito legal, e aí eu fazia aquela foto. E aí, na hora, eu não sabia se essa foto tinha ficado boa. Isso pode ser um problema, mas também pode ser uma coisa muito legal, né? Primeiro, porque por a gente não ter certeza se a foto vai sair legal, na hora que a gente está fazendo, a gente toma um cuidado muito maior, né? Então, quando se fotografa com filme, até porque também o filme tem 36 poses, é isso que eu queria falar lá da raridade, tá? Então, por ele ter 36 poses, você tem que se esforça muito mais para acertar nessas 36 poses, tá? Porque, tipo assim, normalmente a gente faz uma foto, digamos, de cada momento e começa a esperar um pouco mais. Foi muito legal essa experiência que eu disse que eu tive, que eu fotografei um filme na minha vida. E quero brincar mais com isso, porque eu fui numa viagem, num cruzeiro, foi uma viagem bem legal, e era engraçado como eu demorava para tirar uma foto, né? E foi a primeira vez que eu senti um pouquinho dessa magia e achei muito legal, porque no digital a gente fotografa às vezes demais e fica assim, sai fazendo cliques por fazer, sem nem pensar. Hoje em dia muita gente aprende muito mais rápido, lógico. Na verdade não aprende, né? Porque as câmeras cada vez estão mais automáticas, cada vez estão fazendo as coisas sozinhas. Tem câmera até que você só deixa a câmera aqui parada e ela detecta o sorriso da pessoa e tira a foto sozinho, tá? Eu sempre digo assim que enquanto mais os dispositivos fiquem smart, ou seja, inteligente, né? O smartphone, né? E mais a gente fica só nessa inteligência dele, mais a gente meio que fica burro, né? Porque o bicho lá começa a pensar, o aparelho começa a pensar e a gente não começa a pensar, tá? E o grande segredo de qualquer trabalho, de qualquer arte, de qualquer coisa na vida, não é a gente deixar a ferramenta pensar por a gente, é a gente pensar e jogar nossa criatividade. Isso também é uma das coisas que tem valor, tá? Então, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão fotografando assim, deixando a câmera fazer tudo, que é a câmera melhor, que eu tô dizendo assim, que mais faz coisas sozinha para eu não ter que pensar em nada. Por exemplo, hoje em dia eu foco, minha gente, por exemplo, de uma Sony A9, que inclusive eu tenho ela, é absolutamente incrível. A pessoa, ela tem, sei lá, 700 pontos de foco. E a pessoa pode estar em qualquer lugar da cena e ela vai buscar o olho, assim, simplesmente não existe mais erro de foco, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia é super bem-vinda. Jamais eu sou contra a tecnologia. Só que eu acho que a gente tem que aprender a fazer a tecnologia servir a gente e não a gente ficar refém da tecnologia. Se eu só deixo as coisas tudo no automático,
eu não estou fazendo vantagem nenhuma. Às vezes eu com equipamento muito mais antigo, por exemplo, se eu tiver uma técnica muito apurada, eu com a Leica dessa, completamente manual, que não tem controle de nada, às vezes eu consigo fazer uma foto muito melhor do que uma pessoa sem conhecimento nenhum, com equipamento altamente automático, tá? Então, por isso que não sou contra a evolução, inclusive eu amo a tecnologia, mas eu acho que a gente tem que ter muito essa base lá atrás, a gente tem que fazer mesmo sem tecnologia. Por isso que cada vez eu estou num movimento mais de querer voltar para o passado, porque eu vou ficar melhor ainda, como eu disse, né? Não chegou ainda a hora, mas eu vou ter um dia uma câmera dessa, eu vou ter um dia um estúdio, um laboratório. E hoje eu tenho um estúdio completo digital, tá? Algum dia também vou mostrar para vocês. Então a gente tem nosso estúdio, nosso laboratório digital aqui, né? Mas algum dia eu vou ter um analógico. O que eu tenho hoje é para trabalhar, então eu sirvo outros fotógrafos, mas algum dia eu vou ter um para eu brincar para mim mesmo, tá? Que seria esse laboratório para eu entrar mesmo na raiz profunda aí da magia da fotografia. Então, quando a gente sabe fazer com desse tantinho de ferramenta, se a gente pega desse tantão de ferramenta, aí sim a gente vira um monstro, tá? Porque às vezes você sabe mal fazer com esse tantão de ferramentas, ou seja, o cara sabe mal tirar uma foto com a câmera altamente tecnológica que faz tudo sozinho, ele tá, enfim, bem fraco, tá? Por isso que eu acho legal a gente voltar um pouquinho essas raízes e realmente aprender a fotografia clássica. Inclusive, um dos meus cursos de fotografia, eu chamo de fotografia à maneira clássica, né? Porque eu vou ensinar lá o cara a tirar fotos, sei lá, na raiz do negócio, lá igual os caras faziam antigamente. Então, a fotografia, ela não é só agora que dá para fazer foto bonita, só depois do Photoshop. Sempre foi possível fazer foto bonita e fotos incríveis, inclusive as fotos mais top da história foi feita lá no passado, antes de Photoshop, antes de digital, e porque os caras realmente tinham uma consciência muito grande aí, tinha um domínio muito grande da coisa, tá? Eu penso também sempre nesse passado, eu gosto muito do passado, cara, eu sou o cara louco pelo futuro e louco pelo passado também, gosto demais das coisas. E uma característica muito legal que eu vejo dos caras do passado é que realmente para eles fazerem as coisas com a escassez aí de tecnologia da época, eles tinham que realmente ser muito bom, né? Então eu boto muito fé no cara que realmente é muito bom naquilo. Por exemplo, 1700 e tanto, o cara para fazer uma música, né? Eram as músicas clássicas que era o top. Não sei se vocês entendem um pouco de música clássica. Normalmente uma música clássica ela dura meia hora, às vezes uma hora, uma música, tá? Não é o CD inteiro, não. É uma música, dura esse tanto de tempo. E o cara ali, às vezes, o cara na vida dele toda, ele tinha 10 músicas, né? Ou seja, ele não sei nem quanto tempo ele demorava para compor aquilo ali. Mas era uma maestria e uma perfeição absurda. Os caras do passado, eles buscavam muito o lance da perfeição absoluta em cada coisa, né? Então, quando a gente estuda um pouquinho de música clássica, por exemplo, algum dia vocês podem procurar a história das 4 estações de Vivaldi, cara, é absolutamente incrível. Cada detalhe que ele colocou ali naquela música, enfim, não vou falar muito sobre isso. Mas, e hoje em dia, eu vejo que o futuro, quanto mais alguns homens, lógico, que tem um poder mental muito maior, tem uma inteligência, um acúmulo também de conhecimento muito maior, sem dúvida, né? Digamos, os cientistas, os caras que estão criando o nosso mundo, né? Mas, enquanto isso, a massa parece que cada vez realmente está pensando menos, né? E isso eu acho um pouco triste. Por isso que eu fico toda hora voltando lá no passado. Então, digamos, hoje em dia as coisas são muito mais comercial, lógico. E aí um cara vai fazer uma música e enquanto esse cara lá do passado fazia essa música com a alma, hoje em dia o cara faz a música para um carnaval e aí sai cada aberração, ganha muito dinheiro, porque o objetivo é só ganhar dinheiro e não mais criar uma obra eterna. E eu sou muito desse lance de a gente criar algo eterno, né? Igual, por exemplo, a gente pega, vou falar agora um pouco de filosofia, os filósofos clássicos, né? Platão, Aristóteles, os caras, sei lá, 2000 anos atrás, escreveram uma obra que impacta o mundo ainda hoje. Isso é muito impressionante, né? Os gregos, eles sempre buscavam esse negócio do ideal da perfeição na arte deles, em tudo, e eles queriam fazer algo eterno, né? Então eu bebo muito dessa fonte, acho muito interessante isso. E hoje em dia, cada vez a gente quer fazer essa coisa mais passageira, essa coisa que se acaba aí, sei lá. Aí eu pergunto, qual a música top do carnaval?
do ano passado. A maioria das pessoas nem lembra, né? Então, um tempo era, sei lá, muriçoca. Muriçoca, soca. Meu Deus do céu. Outro tempo era, enfim, um besteirol atrás do outro. E hoje, dificilmente a pessoa preza pela essa perfeição. Eu vou querer fazer só uma batidinha, vou fazer só um negocinho realmente muito passageiro, né? Então, a arte, não só a arte, mas muita coisa tá invadida muito com esse pensamento da coisa muito passageira, né? Digamos, até, sei lá, quase tudo hoje em dia é feito para durar pouco, até porque o comércio tem que vender mais, né? Se você pega os carros de antigamente, durava muito mais do que os carros de hoje. Hoje tem muito mais tecnologia, mas eu acho que é feito mesmo para se acabar na mesma hora, porque, enfim. Então, assim, eu gosto muito desse movimento do clássico, da gente olhar para o passado e da gente tentar fazer uma coisa que seja eterna, né? Então, eu levo demais isso para minha fotografia e para tudo que eu faço. Eu quero fazer a coisa, tentar fazer a coisa aí mais perfeita possível. Agora, por exemplo, estou gravando essa live, eu podia simplesmente só ligar o webcam, mas tive um trabalho danado de criar uma estrutura monstra aqui e estou criando esse esquema aqui em tempo real, fazendo edições em tempo real, botei, enfim, microfone, enfim. Para tentar criar, eu gosto demais do perfeito, por que não, né? Se a gente consegue fazer, e sempre eu estou tentando criar a coisa mais perfeita na próxima vez, né? Seja na fotografia, seja numa live, seja num trabalho, seja num curso que eu vou dar. Eu acho que a perfeição é a alma do artista, né? Porque eu acho que uma vez eu vi uma como é que se diz? Uma frase muito legal sobre arte, que o artista clássico, tá? Porque isso também se perdeu, a arte moderna é completamente diferente, mas o artista clássico, que é onde eu bebo a fonte, que começou lá com os gregos e tal, o objetivo deles é criar um ideal de perfeição, é criar uma coisa, por exemplo, quando o grego lá fazia aquela estátua, sei lá, dos deuses, ele estava tentando criar o corpo perfeito. Isso aqui é o ideal de perfeição, porque a gente tem que ter sempre um ideal de perfeição na mente para a gente poder buscar aquele ideal, tá? Que a gente pode chamar isso de meta, pode chamar de ideal de perfeição, pode chamar de qualquer coisa, mas é muito importante a gente ter esses símbolos, e enquanto mais uma sociedade não tem esses símbolos, mais ela é pobre. Ela é pobre de todas as formas, né? Pobre financeiramente, pobre de espírito, pobre de, sei lá, ela é mais facilmente controlada. Uma das grandes diferenças, uma vez também metendo aqui outro assunto no meio, porque eu abro 1 milhão de parênteses, mas esse podcast vai ser assim mesmo, é completamente improviso. Eu estava estudando um pouquinho da história dos Estados Unidos e do Brasil, né? Por que virou países tão diferentes? E uma das coisas que o texto falava, é muito massa esse texto, e ele dizia assim, que a gente precisa muito de heróis. Na verdade, o Brasil teve a origem dos Estados Unidos e a origem do Brasil foi quase igual. Às vezes a gente fica dizendo, mas aqui só veio os caras para roubar a gente, ou seja, como se o povo de Portugal fosse muito ruim, só tinha bandido, e nos Estados Unidos foi só uma elite, coisa nenhuma, né? Porque, na verdade, Portugal era a grande potência do mundo naquela época, e, tipo assim, isso tudo foi apagado do livro de história da gente. Também não quero entrar muito nisso, mas o fato é que, certa época, os nossos heróis foram apagados. Se a gente pega, assim, quem é o nosso herói, né? E os poucos que teve foi deturpada a imagem. Por exemplo, a gente vai estudar sobre Dom João, sobre o Dom Pedro, e a gente só tem uma imagem negativa deles, assim, né? Era um cachaceiro, era um gordo, era um feio, era não sei o que, papapá. E os caras foram, na verdade, bem interessantes. Estudem uma outra história aí, tem uma outra história que conta essa história bem direitinho, sem ser a história do colégio, né? Então, a gente precisa de heróis, por quê? Porque esses heróis são os símbolos de perfeição, que sempre existiu. Quando os gregos lá atrás fizeram as mitologias, né, que tinham os vários heróis, os deuses, vários deuses e vários heróis, né? Herói é aquele homem que ele se elevou mais que os outros homens e encostou um pouquinho em Deus. Ele servia justamente para dar exemplos para a gente que, digamos, que ainda não atingiu esse ideal de perfeição, ter para onde correr atrás, tá? Então a gente precisa de heróis. Algum dia também eu vou fazer um podcast só falando assim, a gente precisa de heróis. É um tema assim que fez uma diferença absurda em minha vida depois que eu entendi essa parada. E a gente precisa de um ideal de perfeição para seguir, tá?
E a arte moderna, ela quer mostrar um pouco da vida real, a vida como ela é, ou seja, mostrar a coisa feia, a desgraça. Quem quiser se aprofundar um pouquinho nesse tema, tem um documentário muito legal, se eu não me engano, chamado A Importância da Arte. Eu vou colocar aqui no YouTube o link, eu não me lembro mais o nome. Tipo assim, a importância da arte, a beleza da arte, uma coisa assim, né? E ele conta essa história bem direitinho de o que era essa arte clássica e o que virou essa arte moderna. Ou seja, eles querem só representar a realidade. Representar a realidade não tem graça. O legal seria a gente usar nossa imaginação para criar a perfeição, para inspirar as pessoas a buscar essa tal perfeição, tá? Então esse é o grande objetivo. Então não é mostrar, digamos, a coisa real, porque aí daqui a pouco começou a surgir artista de qualquer jeito na arte moderna, né? Uma das primeiras representações aí da arte moderna, deve ter uns 100 anos isso, não sei direito, mas um cara simplesmente pegou e fez uma exposição, botou uma cama lá, esse documentário conta muito bem isso, e uma cama toda bagunçada, pronto, isso aqui é arte. Arte de quê, meu Deus do céu? Enfim, não, mas porque aqui representa o mundo real, que todo dia a gente deixa nossas coisas bagunçadas. Enfim, eu não vejo muito sentido a gente perder tempo com isso e querer a imaginação do cara, né? Eu acho que o grande legal da arte é a gente usar todo o nosso poder de imaginação para criar uma coisa perfeita e para inspirar as pessoas a buscar essa perfeição, né? Que foi assim que foi através desse pensamento que muitos pensadores lá do passado se basearam quando o cara criou a Mona Lisa, quando criou, enfim, todas aquelas esculturas gregas. Quem já foi em Paris, visite o Museu do Louvre, que vocês vão ver isso aí absurdamente. A gente fica impressionado como é que os caras naquela época conseguiam fazer tudo isso. Beleza. Então, voltando um pouco aqui, eu fiz milhões de parênteses, mas como eu disse, a proposta do podcast é essa, é falar assim, tudo de improviso, mas sempre eu vou voltar ao meu assunto principal, né? Ou seja, a gente está falando de câmera e eu termino falando de várias coisas e eu acho que é bem interessante, tudo se encaixa. Vamos lá. Então, voltando lá nesse passado, as pessoas davam um pouco mais de valor a tudo, né? Até porque tudo era muito escasso, né? Então, quando eu ia fotografar, eu tinha essa preocupação. Na verdade, assim, ou o cara sabia fotografar ou ele não sabia, porque não saía nem imagem, né? Então, a gente tinha que ter um estudo absurdo. Hoje em dia, a gente compra a câmera, eu tiro a foto ali, se não prestar, roda um pouquinho, você nem o que eu estou fazendo, até sair uma coisinha mais ou menos e tal. Então, lá, o cara realmente tinha que se especializar muito, ou seja, a cabeça funcionava muito mais, sem dúvida, né? E aí, tem essa magia de eu fotografar e não saber qual foi o resultado. A gente tem um medo muito maior. Hoje em dia, se qualquer fotógrafo pegar uma câmera analógica e tentar brincar disso, a gente vai sentir aquela ansiedade. Eita, será que ficou legal? Será que eu acertei o foco? Ou seja, tudo fica muito mais pensado. Quando fica muito mais pensado, a gente consegue se conectar mais com a paisagem ou com a pessoa, se a gente estiver fotografando pessoas, e a gente tenta buscar um pouco mais a essência, a gente tem um pouco mais de paciência. Enquanto mais eu vejo assim fotógrafos novatos, mais eu vejo ansiedade, o cara clicando sem parar, e tem uns que bota logo no modo dispara com faz 500 fotos da mesma pose, enfim, não sei por quê. Isso vai encher muito HD, vai demorar muito, enfim, milhões de problemas. Não vejo muito sentido nisso. Eu gosto muito mais da fotografia muito mais pensada e muito mais calculada, e a gente dá aquele tiro certeiro, né? Lógico que tem vezes, dependendo do tipo de fotografia, que a gente tem que fazer várias, mas na grande maioria das vezes é muito legal. Então, cada vez eu quero brincar mais com isso. Por isso que eu disse que algum dia eu vou comprar uma Leica de filme e tal. Então, assim, eu já falei um pouquinho desse negócio desse povo do passado, eles ter mais buscar mais um pouco essa essência, né? Eles dão um pouco mais de valor. Só para terminar esse assunto, hoje em dia, com a entrada do celular, o celular realmente mudou completamente a fotografia do mundo, mudou a forma como a gente se relaciona à fotografia, ao mesmo tempo que ele transformou a fotografia numa coisa muito mais popular. Isso, por um acaso, foi bom. A gente conseguiu mais trabalho. Hoje em dia é inegável que existe mais trabalho de fotografia do que há 18 anos atrás, quando eu comecei. 18 anos quase ninguém tirava foto, quase ninguém contratava alguém para tirar foto. Hoje em dia as pessoas pensam que tem menos trabalho, o povo já acha que o mercado está saturado, mas nada disso, tá? Hoje tem milhões de vezes mais oportunidade, mais pessoas tiram foto, enfim, mais pessoas precisam de fotografia, é inegável. Algum dia também vou fazer um podcast só falando sobre milhões de nichos que tem pra gente seguir e como a gente pode ganhar muito dinheiro com fotografia, tá? Então, voltando a essa história. Tem uma coisa que me incomoda muito hoje, foi um pouco dessa banalização que a fotografia aconteceu.
justamente por causa do celular. Por um lado, como eu disse, foi bom, porque popularizou um pouco a fotografia. Por um outro lado, perdeu um pouco o valor. Aí volta naquela primeira história, né, lá do diamante. Enquanto mais uma coisa é rara, mais ela tem valor. Enquanto mais ela é banal, mais ela não tem valor. Por exemplo, como é que a gente pode falar direitinho disso aí? Hoje meu pai tem 70 anos. Eu tenho... Às vezes eu esqueço quantos anos eu tenho. Eu tenho 39, tá? Vou fazer 40 agora. Então, o sonho da minha vida era ver o casamento do meu pai. Lógico que ele casou no interiorzinho, naquela época, não sei nem quando foi, sei lá, 75 por aí. E ele não tem nenhuma foto. Foto era muito rara naquele tempo, né? Fotos dele, do passado dele, com 30 anos, eu não sei, eu acho que já vi uma foto de documento que ele tem. E a foto mais nova que ele tem, que eu já vi dele, foi uma foto que é muito histórica, para mim é muito valiosa, inclusive eu nem tenho ela, eu vi na casa de alguma tia algum dia ainda eu vou atrás dessa foto para digitalizar e tal. E ele devia ter assim uns 13 anos, e foi a família toda tirada foto, aquelas fotos antigamente, né, que tem a família toda, e ele ainda ficou cortado na metade assim, né. Mas ali é a única forma de eu ter uma ideia de como era meu pai, e aquilo ali para mim é uma tipo assim, tem um valor imenso, tá? Então, se eu tivesse mais imagens dele, meu Deus do céu, essa do casamento, da minha mãe também, devo ter, da minha mãe eu não tenho nenhum registro de quando ela era pequena, do pai ainda tem um aí com ele com uns, sei lá, uns 13 anos de idade, então a minha mãe não tem nada, já tem depois dela de uns 20, e uma fotinha que tinha no monóculo, que também essa foto se perdeu, quando eu era pequena eu vi essa foto no monóculozinho, mas, sei lá, depois de milhões de mudanças, ninguém se preocupou tanto. Hoje em dia, se eu tivesse tudo isso, estaria muito bem guardado, mas, enfim, só tá... Ou seja, simplesmente se perdeu esse negócio. Então, essa fotografia, a fotografia, assim, ao todo, ele é algo muito mágico, ele é uma coisa, é uma máquina do tempo, né? Ela conecta a gente numa época que a gente nem estava vivo. Cara, é impressionante, sou muito louco por fotografia. E cada vez mais as pessoas perdem essa magia da fotografia, não entendem a importância, nem mesmo os fotógrafos, tá? A culpa começa dos fotógrafos, não começa, né, dos clientes, não, começa dos fotógrafos. E, enfim, e por isso que eu quero fazer esse tipo de vídeo, para dar um pouquinho mais de ideias para o fotógrafo, valorizar um pouquinho a sua própria arte, e porque assim, é função do fotógrafo espalhar essa coisa para as pessoas, tá? A gente tem que ensinar as pessoas a, digamos, a comer nossa comida, vamos dizer assim, né? Igual um grande chefe de um restaurante, que ele faz aquela comidinha toda cheia de coisinha, com aquele temperinho, e ele chega e faz toda aquela propaganda daquele negócio e torna aquele pratinho desse tamanhozinho em algo maravilhoso, tá? Então é muito interessante isso. E então a gente tem que ensinar o nosso como é que se diz? O nosso cliente a consumir a fotografia dessa forma, tá? Só um segundinho que teve um chorinho aqui. Que é ao vivo, né? Tem um chorinho da minha bebê. Aproveitar e beber um aqui. Então, hoje em dia, com essa, digamos, banalidade, por que ficou banal? Porque se faz demais, tá? Então, quando se faz demais, a gente tem menos apego, menos valor. Hoje em dia, tem muita gente que chega a ter do seu filho, talvez um filho de 2 anos de idade, umas 5.000 fotos. Daqui a pouco a pessoa deixa tudo isso no celular e todas essas fotos viram foto nenhuma. Tá? Porque é uma abundância tão grande de foto que nenhum ali significa praticamente nada. Enquanto mais a pessoa tem, digamos, pouco e de momentos realmente chave especial, mais ela dá valor, como eu estava falando essa história lá do meu pai, tá? Então, às vezes a gente vai tirar uma foto hoje no celular e tira ele 500 fotos iguais. Nenhuma fica incrível, nenhuma vira foto da vida e tipo assim, tudo vira farinha do mesmo saco e o negócio acaba. Então, eu sou cada vez mais adepto dessa ideia da gente tentar criar menos e tentar buscar mais perfeição. Agora tentando conectar todos os pontos de toda essa história, tá?
Eu acho que fotografia nasceu para ficar num quadro, para ficar num álbum, e hoje em dia as pessoas estão tirando fotos só para o Instagram, para um celular. E aí, por exemplo, eu também sou fotógrafo de formatura, e às vezes as pessoas compram só as fotos digitais e elas postam no Instagram, e sei lá, daqui a uma semana ninguém vê mais essa foto, nem ele mesmo, e às vezes ele perde a foto no CD, no pendrive, e a única registro que ele tem é do Instagram, e isso aí vai sumir, tá? Então, hoje em dia não tem mais essa coisa de fazer a foto pro quadro. Isso é que é massa, porque o objetivo da foto não é mostrar o que eu tô fazendo nesse instante, ou o que a rede social introduziu na humanidade. Foi assim, a foto serve para eu mostrar o que eu tô fazendo nesse instante, as redes sociais servem para isso. Então, eu tô aqui na festa e já quero tirar uma foto só para eu mostrar que eu tô na festa. Não é para mostrar a fotografia, né? E não tem nenhum objetivo de ficar com essa coisa eterna aí para sempre. Até porque todo mundo vai perder essas fotos digitais aí, sem dúvida alguma. Então assim, só reconectando tudo. A minha grande... como é que se diz assim? O meu grande amor aí pela fotografia analógica é por esse fato de ser muito raro, tá? E de ter essa ansiedade de será que ficou legal, será que não ficou, de ver a magia do papel aparecer aquela foto, né? Quem já viu um laboratório é muito massa. A gente faz todo aquele processozinho e aí vê aquela imagem aparecendo, parece mágica, né? Então, o legal não é só eu tirar a foto. Por exemplo, por que eu não tenho fotografia analógica hoje? Porque eu quero ter o laboratório, porque o bom é o processo completo, não é se eu fotografar e mandar alguém revelar, para mim não tem graça alguma, né? Então, no dia que eu tiver a minha Leica, também é porque eu tive condição de criar todo o laboratório para eu fazer tudo isso. Já estudo isso há algum tempo e já estou pesquisando aí, já está bem pertinho aí. Eu acho que no máximo uns 2 anos eu tenho esse negócio completo e vai ser muito legal. Então, assim, outra coisa legal da fotografia analógica é porque ela te obriga a revelar a foto. A foto nasceu para ser revelada, tá? E não nasceu para ficar no digital. Então, eu vou usar essa câmera principalmente em fotos de família, fotos que eu mais quero ter ao resto da vida, porque às vezes eu tiro... às vezes, a maioria das vezes, hoje em dia, eu também tiro no celular. Daqui a pouco fica aquele monte de foto. Às vezes eu tiro na câmera e jogo num HD e depois não sei cadê. Então, assim, a fotografia analógica, ela te obriga a revelar, porque a única graça é revelar. Então, no final das contas, a foto tem um tom muito mais valioso, ela é muito mais pensada, muito mais tudo bacaninha, tá? Então, tudo isso que eu contei só foi introdução para eu mostrar para vocês o porquê que eu gosto de fotografia analógica, porque eu acho que é uma mágica, eu acho que tem todos esses elementos aí envolvidos, tá? Agora vamos para a câmera em si, o que para mim seria a câmera perfeita, tá? Então, a Leica fez a Leica MP, que seria essa Leica M3 aí remodelada, mas eu comecei a pensar, cara, que massa, mas essa câmera podia ser mais legal. Certa vez eu comecei a olhar, e agora eu vou mostrar aqui a tela para vocês. Calma, coloca aqui no cantinho. Não, assim. Tá. Então, certa vez eu estava navegando e eu encontrei essa câmera, que é uma Hasselblad, tá? Então, o legal dessa câmera é uma câmera antigona lá, sei lá, não tenho ideia da idade dela, mas deve ter uns 50 anos também. E é uma câmera de médio formato. E aqui nessa partezinha de trás, se a gente for ver aqui, ó, essa partezinha aqui de trás, que está no centro da tela, ela é o lugar onde a gente coloca o filme, tá? Então essa câmera, ela tinha uma particularidade legal, que era esse que a gente chama isso aqui back, tá? Então um dos grandes problemas de toda câmerazinha normal, tipo câmera normal de filme, né, é porque você tá fotografando e aí no meio, digamos, eu tô com um filme ASA 100, né? E aí tô fotografando de dia de boa. Mas aí ficou de noite, o que acontece? Eu queria um filme 800, por exemplo, né? No digital é muito legal, a gente só faz mudar a bolinha lá e vira os 800. E na câmera de filme, não. A gente tem umas câmeras até que tem um processozinho pra gente rebobinar o filme, mas isso dá um trabalho danado, né? Pra trocar o filme antes do filme ter acabado, né? Então a gente pode trocar o filme, mas dá muito trabalho. E essa Hasselblad aqui, ela fez um negócio legal, que é esse tal de back, e a gente podia tirar esse back e eu ter vários backs e cada um ter um filme, né? Então eu no meio do filme eu posso tirar ele e trocar o outro e não tem problema algum. Então achei bem interessante essa câmera. É uma das câmeras que também tá cotada aí para minha coleção, tá? Então de filme também, algum dia também eu vou ter ela. E então essa ideia é muito legal. Eu fiquei pensando, cara, os caras podiam fazer uma Leica. Só vou mostrar aqui para vocês
como é a troca de filme da Leica, tá? Então ela tem essa janelinha, por exemplo, vou mostrar aqui uma foto de trás dela. A foto de trás dela é essa, tá? Então essa janelinha aqui ela abre e aí a gente consegue meter o filme aqui, tá? Então aqui tem também uma foto aqui do fundinho dela. Aí eu fiquei pensando, cara, dava para fazer um back para uma Leica, ia ser muito massa, né? É uma estruturazinha, digamos assim, uma estrutura um pouco rígida, onde você colocava o filme e aí encaixava nela dessa forma. Em vez de eu encaixar o filme, eu encaixava o back, né? E nesse back ele tem uma tampinha assim na frente e atrás que ele protege o filme contra a luz, né? Lá no back lá da Hasselblad tem isso também. Não, quando a gente vai tirar foto, a gente só tira essa proteçãozinha, aí o filme fica exposto, né? Então daria perfeitamente para fazer. E aí isso seria muito massa, porque a gente começava a fotografar com filme, só fazia tirar o back e botava outro filme e aí ia embora, né? Porque lógico que assim, a Hasselblad é massa, mas eu sou apaixonado pela Leica, né? Por isso que eu pensei em pegar essa funcionalidade de lá. Outra coisa massa que a Hasselblad fez foi um back digital, que é essa paradinha aqui. Ou seja, isso aqui foi lançado eu acho que uns 3 anos atrás por aí. Você pode pegar esse back, que ele é exatamente o mesmo formato do back lá de filme, e colocar atrás dessa câmera aqui, de 1950, e ela vira uma câmera digital, e isso é muito top, né? Aqui é o desenho dela, né? Então aqui é a câmera, nessa partezinha, ó, que é a 501, né? Vocês estão vendo aqui direitinho. Ela é a câmera de filme com backzinho digital, né? Então ele é exatamente o mesmo formato. E, cara, isso é muito massa. Ou seja, a gente fotografa nessa câmera, com esse backzinho aqui, com toda a experiência da fotografia analógica, que é o quê? É olhar para esse tipo de visor. Vou mostrar aqui o visor dela para vocês verem como é. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Tá aqui, né? Ele é um visor assim que a gente olha de cima para baixo, focando ali na mão. Ou seja, tem toda a experiência aí da fotografia analógica, só que no final dá um arquivo digital, e isso também é interessante, né? Porque assim, no dia que o cara quiser se fotografar com o digital, só faz botar o back digital. Quando ele quiser fotografar com o analógico, só faz botar o back analógico, e assim a gente tem uma experiência muito legal. Então eu comecei a pensar, cara, na minha câmera ideal, que seria uma Leica, esse mesmo corpo aqui da MP, mas ela criaria um back digital, que dá perfeitamente para criar esse back digital, porque ó, nessas duas bolinhas que tem aqui, vou tentar jogar bem que essa imagem para um outro aplicativo aqui que eu posso desenhar em cima, que fica mais legal. Deixa eu ver. Vamos lá, só um segundo. Serei foto. O back. Vou botar essa aqui. Pronto. Agora aqui eu posso escrever em cima disso, né? Mais legal. Então, aqui, por exemplo, o que eu fiquei imaginando, né? Aqui seria, a gente pegaria essa estrutura aqui, vamos dizer assim, e seria o nosso back, né? Ou seja, eu só faria encaixar essa peça aqui atrás. Aqui poderia ter o lugar da bateria, ou seja, a bateria aqui, e aqui o lugarzinho do cartão de memória, né? E aqui, simplesmente, bem fininho, um sensor digital. Na verdade, o sensor digital, não sei se vocês sabem, ele é bem fininho, daria perfeitamente para caber nesse espaço. Então, eu colocaria um backzinho digital numa Leica de filme, fotografaria digital, e quando eu quisesse, botava o back de filme, fotografaria em filme. Isso aí realmente seria meu grande sonho, a gente ter as duas coisas numa câmera só. E aí, eu comecei a pensar um pouco mais, né? Inspirado na própria Leica, a Leica fez uma câmera digital para te dar uma experiência de fotografar com filme, né? Que foi a Leica 10D. Ou seja, eu acho que é a primeira câmera digital que não tem um mostrador digital, que é justamente para a gente fotografar com essa experiência, com todo esse cuidado que a gente tem ao fotografar com filme, tá? Então aqui as costas dessa Leica D. Vou até puxar o site dela bem aqui. Vamos ver. Bugou aqui, pronto. Então seria essa aqui, ó, Leica D.
M10D, tá? É uma Leica que custa uns $8.000 por aí. E ela é muito interessante. Vou passar esse videozinho aqui pra gente ver rapidinho. Vamos ver como é isso aqui. Ela é muito legal, essa câmera. Leica 10D. É um corpo digital com experiência analógica, né? Então ela tem esse pegadorzinho aqui. Olha que legal. O descansozinho de dedo, né? E aqui ela tem essa conexão com Wi-Fi, né? Ou seja, se eu quiser ver a foto, eu posso jogar lá para o meu celular, né? Muito top, Leica. Então, assim, o que ela fez? Ela botou uma câmera digital, mas colocou esse dialzinho aqui, né? Dial não, essa alavanquinha, né? Que é muito legal. Eu acho muito massa o lance de apertar essa alavanquinha para tirar a próxima foto. Essa foto aqui, essa alavanquinha aqui da M10D, ela é só de descanso, tá? Ela não tem nenhuma função, ela é só para a gente segurar o mesmo dedo e melhora um pouquinho a empunhadura. Mas na minha câmera perfeita, ela ia ser uma câmera completamente analógica, tá? Ser completamente analógica. E ela teria o back, tá? Então, para a gente tirar a próxima foto, a gente teria que passar, porque eu acho legal. Tipo assim, é saudoso, eu acho legal. O passarzinho da câmera. Dá uma experiência legal, né? Então, na minha câmera, primeiro, como é que a gente ia ligar essa câmera? Puxando essa alavancazinha aqui, ela já ia ligar, né? Igual a câmera de filme, a própria Leica, né? Então, ela tinha todo, como é que se diz? Todos os mecanismos analógico, igual a própria MP hoje tem. Ela não precisaria de bateria para a câmera, só precisaria de bateria para o back. Ou seja, para eu ligar o back, eu ligo embaixo da câmera, né? O back está ligado, pronto. Toda foto que eu fizer, o back grava, né? Mas eu faria foto exatamente, eu faria foto lá na própria analógica, né? Porque na verdade seria uma câmera analógica. E nesse caso aqui, vamos lá, pegar um pouquinho mais de foto aqui. Aqui atrás, eu faria muito parecida com essa, né? Que aqui a gente tem um disco de exposição. E acho que ficou legal esse disco de exposição. E podia ter essa conexão aqui também, porque aqui seria já seria controles do back, tá? Na hora que eu troco o back, eu trocaria essa partezinha aqui. Então teria uma opçãozinha de Wi-Fi também, eu achei legal esse daqui. E teria uma opção de ISO bem aqui, né? Em vez de ser aqui um controle de como é que se diz? Meu Deus, esqueci completamente o nome. De clarear e escurecer, enfim. Poxa vida, esqueci completamente o nome disso aqui. Mas seria um controlezinho de alzinho de ISO, né? Aqui no caso da M10D, o botão de ISO fica no lugar de rebobinar o filme. Fica aqui, né? Nessa minha câmera dos sonhos, aqui realmente seria o lugar de rebobinar o filme, porque era uma câmera de filme, né? Então não daria para botar o ISO aqui. Mas a gente poderia botar o ISO aqui atrás, tranquilo. Porque eu acho que essa funçãozinha aqui de clarear e escurecer é besteira. Compensação de exposição. Meu Deus do céu, esqueci completamente. Enfim, eu acho que não precisa compensação de exposição, não. Botava aqui o lancezinho de ISO aqui, né? Do back. Que eu acho que seria muito legal. E então, assim, na câmera seria exatamente uma Leica MP com um back digital. E quando eu colocasse esse back digital, aqui atrás viria essa opçãozinha aqui do ISO, né? Eu controlaria o ISO. Era uma câmera digital, mas que eu tirava foto e para passar para a próxima foto eu tinha que armar a câmera, né? Que é armando as engrenagens para tirar outra. Ou seja, eu ia ter exatamente a mesma experiência do digital ou do analógico, mas numa câmera digital e também numa câmera de filme, porque aí só faria botar o back. Ou seja, eu estou tentando misturar uma câmera 10D com a MP, né? Com uma Hasselblad, né? Então seria a minha câmera perfeita aí nesse mundo aí das analógicas. Lógico que isso aqui eu acho completamente impossível, acho que nunca eles vão fazer.
Se bem que eles estão caminhando um pouco para isso, né? Porque eles já fizeram essa M10D, essa M10D é real, né? Eles já fizeram uma câmera digital completamente com experiência analógica. Para mim, assim, para essa M10D aqui ficar mais legal, ela só precisava ter o mecanismozinho de passar a foto, né? Eu acho que fica muito legal. A engrenagemzinha, né? Toda vez que eu tirava uma foto, ter que armar o obturador ficava mais massa ainda, né? Porque reproduzia mais ainda a experiência. Mas enfim, nessa minha seria uma M10D misturada com a Leica MP, misturada com a tal Hasselblad. Então, só para outras coisinhas que eu achei que ficava legal, nela seria isso aqui. Na MP, na antigona, ela tem esse controlezinho aqui, né? Que isso aqui é o timer, que ela perdeu lá na MP. Então na minha tinha um timer a corda, eu acho muito legal, e a gente podia rodar aqui para um lado e esse timer disparar. E a outra coisa se eu quisesse transformar essa câmera numa câmera digital moderna, rápida, eu jogaria essa alavanquinha aqui pro outro lado, e aí ele travava a engrenagem. E a partir daí o obturador não dispararia mais, e aí só usaria obturador eletrônico, né? Como se vocês conhecem a Sony A9, ela tem um obturador eletrônico que é muito top, que acho que é a única que tem nesse nível, tá? Porque várias câmeras têm obturador eletrônico, mas enfim, não é muito bom não. Mas o da M9 e o da Alpha 1, que foi lançado agora, é o obturador eletrônico mais top do mundo, que inclusive o único obturador eletrônico que usa flash, tá? Porque nenhum outro consegue usar flash, nem da A9, mas da A1 consegue usar flash. Então, nessa minha câmera dos sonhos, quando eu puxasse essa alavanquinha aqui pro outro lado, se eu puxasse para um lado era o time, se eu puxasse pro outro lado, ela travava a cortina em cima e aí virava só um obturador eletrônico, digamos assim. E aí, com esse obturador eletrônico, eu podia ter foco automático. Para fazer foco automático, recentemente eu vi um adaptador que você pode colocar lente Leica em câmeras Nikon, se eu não me engano, e o adaptador cria foco automático nessas câmeras. Como é que ele cria? Ele não roda o discozinho da câmera, ele faz a lentezinha ir para frente e para trás, fazendo um foco, tá? Então, eu estou criando essa câmera perfeita, que ela era uma câmera de filme, mas ela conseguiria modularmente se transformar numa câmera digital super top, se assim eu precisasse, né? Então, quando eu quisesse usar filme, beleza. Quando eu quisesse usar digital, eu botaria o adaptadorzinho de foco automático, usaria o obturador eletrônico, que aí a câmera, enfim, virava um computador, igual as câmeras de hoje em dia são muito computador, e aí consegue processar o foco hiper rápido ali, só levando a lente para frente e para trás, ao invés de girar, igual já existe, tá? Então todas essas coisas existem, eu estou criando aqui a câmera Frankenstein, que no caso era a câmera dos meus sonhos. Então assim eu conseguiria ter e aí, tipo assim, importaria o foco da A1, certo? Que a A1 é a mais top que tem hoje de foco, com foco no olho e tudo enquanto, parará. Nessa hora que eu colocasse a alavanquinha aqui para o lado para virar um obturador eletrônico, nessa telinha aqui no Viewfinder, o que aconteceria? Subiria uma telazinha digital, que aí eu veria a imagem digital, igual na Fuji. Não sei se Fuji, esqueci o nome, acho que Fuji Pro alguma coisa, que ela é uma câmera rangefinder que você vê através da ocular, mas você pode mudar um botãozinho e aí ela muda e ela entra uma telinha, então ela é as duas coisas na mesma tela. Cara, é muito massa essa câmerazinha, é uma câmerazinha da Fuji. Então todas essas tecnologias eu já vi numa câmera, então daria para fazer perfeitamente, ou seja, eu teria uma câmera de filme, que eu podia colocar filme, inclusive trocar o filme no meio, enfim, beleza. Mas se eu quisesse transformar ela no digital, meteria o back digital, colocaria o adaptador de foco automático, travo essa alavanquinha para o lado, ela abre, a cortina fica aberta todo o tempo, vira um obturador eletrônico. Aqui em cima ela subiria uma janelinha, que aí eu vejo a imagem eletrônica, e aí agora eu tenho um ponto de foco automático e eu posso fazer fotos hiper rápidas, ou seja, viraria uma Sony A9, né? Então essa é mais ou menos aí a minha ideia da câmera perfeita e vivo sonhando com isso. Então assim, minha gente, eu tenho muitas ideias, como eu disse, minha imaginação
ela é muito fértil. E eu vivo sonhando com essas coisas. Nas minhas horas vagas, em vez de eu estar fazendo qualquer outra coisa, eu estou pensando e tentando criar coisas mais perfeitas do que elas são, né? Então, meu grande lance é esse. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui. Como eu disse, esse foi um podcast experimental, tentando controlar aqui, fazer todas essas edições em tempo real. Deixa eu voltar aqui. Fazendo tudo em tempo real, não tem edição de nada. E fazendo tudo sozinho e completamente improvisado. Eu tenho só uma ideia e começo a gravar, não tem também controle de tempo, não tem controle de nada. E sempre também eu vou estar sempre eu vou estar transmitindo aqui pelo Instagram, mas a grande mágica acontece no YouTube, tá? Todas as coisas aqui acontecem no YouTube. Então quem tiver no Instagram, sempre corre lá pro YouTube, vou deixar aqui sempre informações, tá? Pra gente correr pro YouTube. E no meio do meu assunto principal, eu vou falar de milhares de outros assuntos, tá? Porque aqui eu só usei a desculpa de pensar na câmera perfeita, mas coloquei um monte de outras informações que eu tenho certeza que foi útil. Aqui embaixo eu vou deixar alguns links de coisas que eu falei, que vocês podem aprender. E só acho que recapitulando tudo assim bem rápido, né? Que não é nem tanto falando sobre câmera, né? Acho que a grande mensagem desse vídeo como um todo é falar desse valor, dessa essência da fotografia que cada vez está se perdendo mais, né? Está se perdendo mais e eu não culpo a tecnologia. Tem gente que culpa a tecnologia, eu não culpo a tecnologia e nem culpo as pessoas, eu culpo os próprios fotógrafos, tá? Nós fotógrafos que temos que ensinar as pessoas a consumir a fotografia da melhor forma, resgatar essa essência. A fotografia nasceu para o papel, nasceu para o álbum, não nasceu para ficar dentro do Instagram, né? E hoje cada vez esse movimento está maior de a pessoa só querer tirar foto para postar no Instagram, para mostrar o que estava fazendo no instante. Então eu acho que isso aí é a perdição da fotografia. Cada vez a fotografia está ficando mais banal, cada vez os profissionais estão se preocupando em só ser rápido, ou seja, entregar rápido, mas vira uma coisa muito passageira, ou seja, igual a música, como eu falei, né? O cara cria uma música hoje e que amanhã ninguém lembra mais, diferente dos clássicos, que o cara demorava uma vida para criar uma música, mas criava a música perfeita e ainda hoje impacta muita coisa, muita gente e tal. Então, para a gente criar essa coisa perfeita, a gente precisa, lógico, estudar muito mais. Então, hoje, cada dia as pessoas estão estudando menos. Quando eu comecei, não existia nenhuma tecnologia dessas para a gente aprender online aí de graça, ainda mais, né? Igual eu estou fazendo a Zuc TV, para quem não sabe, é um canal só para eu ensinar um monte de coisa de fotografia. A gente tem vários cursos pagos, mas a gente vai ter muito conteúdo aqui de graça. E não existia essas coisas quando eu comecei. Mesmo assim eu aprendi, e hoje parece que enquanto mais existe fonte de informação, mais as pessoas não querem. Por exemplo, tem um monte de gente, eu gosto muito de gravar vídeos longos, né? Aqui eu acho que já vai com 1 hora e pouco. E tem gente que diz assim, devia fazer um vídeo menor. Meu Deus do céu. Tipo assim, tudo que a gente dá, as pessoas acham ruim, né? Então, se for um vídeo curto, o cara acha ruim. Se for um vídeo longo, acha ruim. Acho que o sonho das pessoas mesmo era que algum dia a gente possa fazer um download assim num chip e botar o conhecimento na cabeça, né? Porque se não tem conhecimento é ruim, se tem conhecimento é ruim também porque tem que estudar, enfim. Eu acho que a gente tem que estudar sim. Eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível para consumir grandes informações que façam a gente pensar de uma forminha um pouquinho diferente, tá? Então tá cheio de canal aí, também só falando mais do mesmo. Eu não vou tentar falar muito mais do mesmo, sem dúvida alguma. Eu quero mais trazer essas reflexões aqui, porque eu acho que tá faltando um pouco para a fotografia esse tipo de reflexão, esse tipo de vídeo. Então eu quero trazer muito esse tipo de conteúdo aqui. E se vocês forem gostando, eu tenho certeza que a mente de vocês vai começar a evoluir um pouquinho mais. E com isso, enfim, todo o trabalho, tá? Então, eu acho que sim, a culpa da banalidade é do produtor e não do consumidor. Tem gente que diz, mas esse, por exemplo, na música, né? Não adianta mais eu fazer uma música, tipo uma música perfeita. Bora voltar aqui no passado, mas não tanto no passado, né? Se pega um Legião Urbana, poxa, a música era muito perfeita, pega um Raul Seixas, meu Deus do céu. Então é uma música com essência, uma música que queria dizer, sei lá, o Raul Seixas tem 75 por aí, uns 30, 40 anos, né? E as músicas
tão top aí quando se toca Raul aí no lugar, meu Deus do céu, arrasa. E já a música do Creu, meu Deus do céu, ninguém ouve mais. A música da Muriçoca, essa música mais besta do mundo. Porque realmente hoje em dia tudo é feito só para ser passageiro, né? E a culpa não é do consumidor. Para mim a culpa é do produtor. Porque só faz isso. Aí as pessoas dizem, mas se eu fizer essa coisa mais pensada, o povo não quer consumir, porque o povo só quer a coisa rápida e daqui a pouco enjoa e quer mais. Mas, pois é, as pessoas só consomem o que a gente oferece, né? Por exemplo, a televisão fica dizendo, olha, a gente não bota um conteúdo legal na televisão porque as pessoas só querem ver morte, né? Esses jornal de morte. Meu Deus do céu. A prova que isso aí é mentira, o povo gosta disso porque só mostra isso, então o povo se condiciona a isso. A prova que isso é mentira é que cada vez mais a televisão aberta está perdendo audiência. Por quê? Porque apareceu outras coisas na Netflix, outras coisas no YouTube, ou seja, apareceu uma concorrência diferente e as pessoas estão correndo disso aí, tá? Então, cada vez mais a televisão está perdendo esse espaço e isso é a prova que não é que o povo queria ver essas mortes, esse jornal velho besta. É porque as pessoas só mostravam isso para elas, né? Aí outro movimento muito interessante quando começou na internet, né? Começou um besterol absurdo. Se vocês forem ver, os grandes canais são mais besterol, lógico. Acho que o maior canal do YouTube é de funk, e depois tem o Whindersson, que, enfim, besterol. E a maioria é besterol, né? Mas no começo, eles foram os primeiros, beleza. E todo mundo começou a sair da televisão e assistir mais besterol, né? E daqui a pouco a pessoa até disse assim, olha, viu como o povo só gosta de besterol? Não, foi porque os primeiros caras fizeram besterol e ficaram grande. Lógico que é fácil consumir um besterol. Lógico que é fácil. Só basta sentar aí, não precisa pensar nem nada, né? Mas a prova é que cada dia mais, nos últimos 3 anos, começou a aparecer canais incríveis, certo? E explodiram de tamanho, porque tinha um conteúdo super legal e super denso. Tipo, tem um canal que eu tô seguindo agora de ciências. Cara, tem muito canal de ciências top. Tem um do Marcelo... Meu Deus, eu sou muito ruim de nome. Eu vejo os caras todo dia e esqueço o nome. Marcelo Gleisman, uma coisa assim. Um cara é um físico, acho que tá com 8 meses o canal dele, já tem 120 mil pessoas. Tem o Neurovox. Meu Deus do céu. Ele fala de neurociência, o cara já tem, acho que tem pouco menos de 3 anos, já tem mais de 1 milhão de pessoas. E assim, tem vários canais hoje em dia que não são besteróis e estão explodindo de uma forma absurda de rápido. Ou seja, as pessoas querem coisa diferente, minha gente. O negócio é que ninguém entra. Ou seja, e quem entra primeiro, é o besterol. Porque, sei lá, ou seja, aquele produtor lá de besterol, ele teve mais atitude. E se só tem aquilo para ver, as pessoas veem aquilo mesmo, né? Outro movimento muito legal que está acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando, é que há muito tempo o cinema, no passado, na verdade, o cinema era muito mais pensado. Do mesmo jeito que eu disse, tudo lá no passado era muito mais pensado, né? Então, chegou um certo tempo que, com a explosão dos efeitos especiais, nos últimos, 10 anos, que um filme só tem interesse se ele tiver milhões de explosões. Você vai ver um trailer só assim. Eita, que filme massa, né? A gente chama os blockbusters, né? E é difícil ter um trailer de um filmezão top que não tem 1 milhão de explosão, né? Tudo que a gente gosta de ver é gente morrendo, gente explodindo. E aí, milhões de efeitos especiais. Tipo assim, é o que chama a atenção, né? E aí, cada vez menos o cinema teve espaço para filmes com grandes histórias, como lá no passado, né? Tipo assim, isso estava praticamente morto. E aí, digamos, cada vez é mais caro para se fazer um filme, né? Um blockbuster desse, né? 1 milhão de efeitos especiais, tipo Vingadores, enfim, milhões de filmes que tem hoje em dia. Os filmes dos heróis estão super na moda. Eu gosto sim de filmes de heróis, tá? Não estou dizendo que não gosto não, mas enfim. Daqui a pouco os filmes tops é só se tiver milhões de explosão. Um 007, sei lá. Missão Impossível, cada vez fica mais impossível a missão do cara. Eu acho o máximo, mas daqui a pouco é como se o povo só gostasse disso. Aí chega um novo movimento que está nascendo muito agora aí, sei lá, nos últimos 2 anos e está se intensificando mais ainda agora, que foi a Netflix, que está mudando completamente o cinema, né? Tem até um vídeo, procurem aí, Netflix está mudando o cinema. E o que ela fez? Por ela não ter um orçamento gigantesco, por exemplo, para se fazer um filme desses blockbusters, os caras gastam, sei lá, 500 milhões, faturam 1 bilhão, né?
E cada vez mais Hollywood não estava querendo dar espaço para um cara que só queria contar uma história boa, igual a lá do passado, né, de 1950, sei lá. Quando não tinha efeito especial, só tinha história. E, na verdade, o que mais conecta a gente é a história. Ninguém fica morrendo de alegria ou de... Tipo assim, o filme melhor da minha vida foi aquele filme que teve mais explosão. Não, minha gente. A explosão, ela até chama atenção, a gente até acha legal na hora lá e tal, mas o que marca é a história. É a coisa, ou seja, é a origem, é o básico, lá é a essência, é o que marca, do mesmo jeito a fotografia. O que marca não é os efeitos especiais, não é o Photoshop, é a essência, né? E isso, eu sou um grande buscador dessa essência, né? E o que a Netflix está fazendo? A Netflix agora, em outubro, ano passado, 2020, ela solta uma série sobre xadrez, Gambito da Rainha. Quem não assistiu, meu Deus do céu. E rapidamente foi a série mais vista de todos os tempos da Netflix, certo? Não tem nenhuma explosão, a história de xadrez, uma coisa que nem, digamos assim, nem estava em alta, né? Na verdade ficou em alta, ela emplacou, disse que a venda de tabuleiros aumentou uns 300%, inclusive eu comprei meu tabuleiro também, tem até um vídeo aqui mostrando no canal, meu tabuleiro, e consegui, assim, depois que comecei a estudar xadrez, consegui criar milhões de associações, vou mostrar muito para vocês aqui em outros vídeos futuros o que xadrez tem a ver com fotografia e tal, e empreendedorismo e a vida também, muito massa, acho que todo mundo devia estudar xadrez. Mas assim, a Netflix começou a cada vez mais dar espaço para grandes diretores, contar histórias, só histórias. Super simples em termos de produção, tá? Mas altamente envolvente. Por exemplo, a série que eu tô vendo agora é N, meu Deus do céu, é apaixonante essa série. Então, procure lá, N, de uma meninazinha, enfim, uma órfã aí, algum tempo atrás. Cara, é incrível aquela história. E ali de efeito especial todo o tempo é só um cenário, basicamente a série toda é gravada só numa casa, só num lugar assim, deve ter sido muito barato, digamos, não tem efeito, não tem nada, mas a história é incrível. E, tipo assim, dá um prazer absurdo a gente já assistir isso, né? E cada vez a Netflix está conseguindo emplacar mais isso, está virando, digamos assim, a marca dela, né? E daqui a pouco eu tenho uma absoluta certeza que isso vai virar, vai resgatar esse movimento, porque esse movimento está perdido, né? Do mesmo jeito, cada vez mais eu busco essa minha fotografia mais a maneira clássica e eu tô sozinho, digamos assim, né? E eu resgato esse negócio da foto do quadro, da foto da parede, eu vendo quadros, vendo álbuns, então ninguém me contrata para eu fazer 500 mil fotos. Me contrata, inclusive quando as pessoas me contratam, eu não digo nem quantas fotos eu vou fazer, né? Eu vou, tipo assim, a pessoa me contrata para eu fazer a foto melhor da vida dela. E não interessa quantas fotos eu vou entregar. Interessa que eu vou fazer a melhor foto da vida dela, né? Então, os meus clientes, eles entendem isso. Entendem por quê? Porque eu falo sobre isso. E é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Que o produtor tem que educar o cliente a isso. Lógico que primeiro você tem que ser educado, né? Eu estou ajudando aqui a educar vocês e por acaso vocês não pensam sobre isso, né? Então, a culpa sempre é do produtor, tá? Então, acho que eu falei da câmera perfeita, que o objetivo, como eu disse, sempre essa série eu vou vir com um tema, mas termina que eu vou dar uma mensagem aí muito legal. Essa é a grande proposta. E eu acho que a grande mensagem desse vídeo é essa fotografia à maneira clássica, tentar resgatar essa origem e usar as ferramentas digitais, lógico, e para potencializar toda essa essência, tá? Então, no próximo episódio, eu vou falar mais, vai ter a parte 2 e a 3, né? Eu vou falar mais de duas câmeras, que seriam câmeras perfeitas, né? Na minha visão, que, como eu disse, a última lá que eu for falar vai ser a câmera mais que eu acho que vai acontecer, né? Porque, lógico que essa aqui da Leica, tenho certeza que ela não vai, eles não vão fazer uma câmera dessa, não. Mas a segunda câmera pode ser que aconteça, que é a próxima, e a última é altamente tecnológica, você vai completamente em contramão, tudo isso que eu falei, mas e que está bem pertinho de acontecer, porque eles lançaram já praticamente essa câmera aqui esse ano e tal. Então vou falar também de vários outros assuntos. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê o like, compartilhe aí, chame outros amigos para ver. Vejam outros vídeos aqui do meu canal também, que eu tenho muito essa questão de falar um pouquinho dessas coisas mais profundas, né? Eu tô criando vídeos realmente para quem gosta
de tirar esse tempo para, digamos, nutrir a mente, em vez de ser só uma coisinha para dar ibope, né? Ou seja, tem muita gente fazendo conteúdo só mais do mesmo, vê o que o povo tá fazendo e faz igual só para aproveitar a onda, né? Não, eu quero fazer uma coisa que fique mais eterna. Pode ser que tenha 2 pessoas só que assistam isso, mas eu não me importo. Eu quero trabalhar na essência e algum dia pode ser que eu consiga impactar muita gente e aí muita gente vai gostar disso e vai ver isso, tá? Então eu fico por aqui e eu sou Jean Paulo, essa é a Azuki TV e até o próximo vídeo. A Câmera Perfeita, parte 2. Valeu!